Em setembro desse ano faleceu o padre Lira, parente, que tem uma trajetória grande de serviços prestados ao Piauí. Ele foi prefeito em São Raimundo Nonato, depois criou a comunidade rural, está aí uma das imagens mais recentes dele, já pertinho do falecimento. E aí o padre Lira foi também prefeito, ele fundou a cidade do Inocêncio, foi prefeito lá também algumas vezes e faleceu agora. Mas eu estou falando do padre Lira, que é um exemplo, o nome dele é referência no mundo todo, quando se trata de convivência com o semiárido, com a seca, educação para as pessoas que moram nessas áreas. E ele criou a Fundação Ruralista. E é sobre essa Fundação Ruralista que eu estou recebendo aqui o professor Cinéas Santos, que é de casa, né, professor? Sim, senhor. Com muito orgulho. Feito em casa, o professor Cinéas, que é o seguinte, o professor Cinéas, ele foi saber lá em Dom Inocêncio o que vai acontecer com a fundação depois da morte do padre Lira. Boa tarde, professor Cinéas. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, amigos da TV Cidade Verde. Eu estive, Amadeu, agora com o Frank Naldo, mais conhecido como embaixador de Angola. Isso, grande Frank Naldo. E para ver a situação do que o padre construiu. Me permita, Amadeu. Foi, só para explicar, na década de 60, 62, quando ele criou lá 62, a fundação, né? A partir de 62, entre 62 e 65, ele edificou uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados. Uma obra de 50 anos. Coisa fantástica sob todos os aspectos, Amadeu. Então, o padre Lira era natural de Bom Jesus do Gurgueia, de uma família abastada, família rica. Ele era tio do Lorival Salles Parente, tio do Átila, e poderia ter desenvolvido a atividade dele lá em Bom Jesus, onde havia terra, onde havia água, onde havia meios, o apoio da família. Ele foi para São Raimundo Nonato, criou o ginásio Dom Inocêncio, vendeu uma fazenda do pai, que herdou do pai, para ajudar a construir o ginásio. Dirigiu o ginásio por alguns anos, foi prefeito de São Raimundo Nonato, desencantou-se com a cidade e foi estabelecer-se em Curral Novo, que era o mais distante distrito de São Raimundo Nonato. Que é a cidade hoje de Dom Inocêncio, né? Que a gente está vendo as imagens aí. As imagens da cidade. Isso é a cidade nova. Aí era apenas efetivamente um curral com algumas casas, muito poucas, bodes e bichos miúdos. O padre chegou aí... Quer dizer, aí é a sede do município. O projeto dele é um pouco afastado da cidade. Um pouco mais afastado daí, 10 quilômetros afastado da sede do município. Uhum. Não havia estrada, não havia luz e água nunca houve, inclusive não há, ainda hoje. Resultado, o padre escolheu o lugar mais inóspito, mais difícil, mais complicado para iniciar um projeto grandioso. Isso valeu a ele um livro publicado por uma inglesa. Aí já é a fundação. Aí já é a fundação. Vai explicando aí com as imagens aí. São as casas, isso que você está vendo aí, são as casas construídas para apoio, era o local de apoio, morada de professor, morada de funcionários, morada daqueles que tinham atividades dentro da fundação. O prédio da fundação é imenso, é um conjunto, olha, aí sim, aí já é a fundação. São blocos, aí havia uma maternidade, uma fábrica de sapato, várias salas de aula, havia a casa de hóspede das pessoas que chegassem. O senhor está falando tudo isso, havia, por quê? Não tem mais? Não há mais nada, absoluto, é uma cidade fantasma, nós passamos 3 horas aí, não apareceu um pássaro. Não estou falando de nenhum pássaro ali, nada, absolutamente nada. Abandonada, é uma cidade fantasma. Amadeu, como se fosse uma cidade construída para um filme, terminou o filme e a cidade ficou abandonada lá. É uma loucura. Por quê? Porque o padre já doente, ele se afastou. Não tinha mais condição. O padre estava com 96 anos, vinha doente há muitos anos. E a responsável... E quem tomou conta? A professora Conceição, que foi o braço direito do padre por muitos anos. Só que a Conceição está morando em São Raimundo Nonato. E a fundação está literalmente sendo consumida pelo tempo. O padre sonhava, Amadeu, em transformar isso numa universidade do sertão. Eu já fiz um apelo, volto a fazer aqui agora, a Margarete, que é da região, o governador que conheceu bem o padre, poderiam encampar aquela área extraordinária para transformar no espaço da própria UESP,
no sertão do Piauí, com cursos ligados à realidade local. Essa eu acho que deve ser a iniciativa mais lógica, Amadeu, no meu entender. Porque as imagens são muito... A gente tristes, são tristes demais. Tristes, as muito imagens tristes. aí Você são imagina a gente terríveis. ver ao vivo. O vento, só o vento passando naquele casario abandonado, aquela área imensa, onde outrora, isso eu vi ainda, outrora havia centenas de bordadeiras produzindo em tempo integral. Ali, os bordados de Curral Novo, da Fundação Gladys, estão no Vaticano, estão no Louvre, estão em Paris, estão em Nova York. Era o que havia de melhor, Amadeu. As bordadeiras de Dom Inocêncio. Estão lá, algumas estão lá, evidentemente. Elas não aí é a cidade, aí é a cidade. Isso aí é São Raimundo Nonato. Isso aí é o ginásio, de São Raimundo Nonato. Que foi onde ele... iniciou a atividade pública dele, o ginásio Dom Inocêncio. Lá em São Raimundo Nonato. Onde ele iniciou... Essa reportagem toda, o senhor vai apresentar. Eu fiz isso em 3 momentos. No primeiro momento, mostrei a atuação do padre em São Raimundo Nonato e num lugar chamado Fechadão. Mostrei a fundação e vou mostrar no sábado o município de Dom Inocêncio. Esse município foi fundado por ele. As dificuldades eram tamanhas para criar o município que ele teve que construir 135 casas e não são gaiolas, não. Né? Sim, sou. É lá de perto? Pertinho. Pertinho, 150 quilômetros. Mas eu estou falando, o senhor conhece como é... Bem, inóspito aí, né? Bem, eu conheço muito bem, eu nasci numa região como essa aí, que não havia água nenhuma. Você me pergunta, e se criou para quê? Eu sei lá. Eu não tenho a menor ideia, eu não sei. O que eu posso dizer a vocês é que isso não pode continuar, Amadeu, abandonado. Põe lá as imagens do projeto ruralista, lá do Bota a fundação mesmo, as imagens da fundação. Olha, isso aí é na fundação. Isso é na fundação. Olha, um trator abandonado, uma caminhoneta abandonada, mas é uma área imensa. Aí são as casas dos professores. Impressionante que parecem em ruínas, professor. Mas está tudo ainda, felizmente, ainda está íntegro, porque... Mas essa imagem aí dá a entender que está em ruína. Não estão. Não estão. As coisas estão ainda perfeitas, o telhado está bom, a madeira está boa e mais. Ele construiu cisternas de até 50 mil litros d'água para que não faltasse água para alunos, professores, funcionários. Ele pensou tudo lá. Pensou mais. Ele pensou uma coisa que ninguém pensou ainda aqui entre nós. Ele contratou técnicos, pedagogos da Unicamp para produzir o material escolar compatível com a realidade local. Ou seja, o menino estava estudando matemática e ele utilizava elementos da paisagem local na matemática. Estava estudando geografia e estudava elementos da geografia regional. O padre tinha uma visão prospectiva muito extraordinária. A administração municipal ou do município vizinho não poderia se unir para tentar... Dom Inocêncio poderia. A prefeitura de Dom Inocêncio poderia encampar isso. Mas como o padre foi político... Ele foi prefeito de Dom Inocêncio durante 3 mandatos. Imagine a quantidade de inimigos que ele fez em Dom Inocêncio. O padre, que fique claro, o padre Lira não era fácil. Era um homem extremamente autoritário, extremamente centralizador e queria do jeito dele. Era um homem honesto, um educador de escola, mas não era uma figura fácil. E hoje tem mais inimigo do padre Lira lá em Dom Inocêncio do que admiradores. As pessoas mais pobres, mais humildes, se lembram dele com um carinho enorme. Os ex-alunos que estão hoje lá como professores, como profissionais liberais, têm um carinho pelo padre. Mas os políticos não. Então vamos reforçar para sábado a reportagem e o apelo também às instituições. As instituições, o governo do estado do Piauí, principalmente a Margareta, até porque a Margareta é envolvida com o trabalho de mulheres e as mulheres estão lá à espera de alguém que possa outra vez reativar aquilo que elas produziam de tão belo em Dom Inocêncio. Obrigado, professor. Obrigado você, Amadeu, pela oportunidade.